Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar diante do trono da graça de Deus a vida do teu povo que está aqui reunido. Nós pedimos perdão pelos pecados que porventura cometemos contra o Senhor nesse dia. E pedimos que nós não somos dignos e nem merecedores do teu imenso amor. Mas através do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, nós temos livre acesso a Ti. E Ele nos fez chegar aos Teus pés e nos humilhar diante de Ti. Nós queremos agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo, que hoje será rememorizado na ceia, Pai. Queremos apresentar diante do Senhor em oração algumas pessoas que se encontram enfermas. A nossa irmã Maria Luísa, que está se recuperando, ó Deus, de uma enfermidade, ó Deus, que foi uma queda que ela sofreu e algumas consequências. Que o Senhor possa abençoá-la e restabelecer a saúde dela. Oramos também pelo Djalma, que não está aqui, aquele que estava no futebol na sexta-feira e fraturou o cotovelo. E nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir as portas para que ele consiga fazer essa cirurgia, Pai, pois ele ainda está aguardando. Em nome de Jesus, Pai, que possa abrir uma vaga para que ele possa fazer aquela cirurgia. Outros irmãos que estão conosco, a nossa irmã Alice, que está se recuperando ainda dessa enfermidade, Pai, também. Aquilo que ela sofreu, Pai, que o Senhor possa estar curando-a completamente. E outras pessoas que porventura estejam enfermas e não estejam aqui, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, que o Senhor possa curá-las também para a glória de Deus e restabelecer-lhes a saúde. Agora pedimos que o Espírito Santo de Deus possa, ó Deus, fazer morada aqui entre nós e ministrar a tua igreja por meio da tua preciosa palavra. Possa ministrar a tua igreja por meio dos louvores. Possa ministrar a tua igreja por meio da tua palavra que será lida. Possa ministrar a tua igreja por meio das orações. Possa ministrar a tua igreja por meio da comunhão no meio do teu povo. Derrama, Senhor, mais e mais da tua graça e do teu favor neste lugar. Recebe o culto que vimos nessa noite prestar ao Senhor. Que seja tudo aqui feito com ordem e decência, e seja tudo para a glória de Deus, e seja tudo para que teu nome seja exaltado e engrandecido nesse lugar. Ouve, Senhor amado, a nossa oração. Nós a ti oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em relacionado ao evento de ontem, né, o Encontro de Casais, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Nós somos um corpo, e o corpo faz parte de vários membros, e esses membros auxiliam na caminhada e na obra do Senhor. Vou dizer de novo, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. O evento foi bonito? Foi. Por quê? A presença do Senhor estava conosco. Além disso, os irmãos, na sua boa vontade, contribuíram, ajudaram na reforma, na limpeza, na organização, e o evento foi muito bonito. É tanto que se estendeu até um pouco mais da hora, né? Mas foi gratificante, foi edificante e também um pouco cansativo, né? Mas vamos lá para nosso culto de adoração ao Senhor. Como eu gosto de dizer, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Como está o salmista no Salmo 122, no versículo 1. E no versículo 4 diz, para render graça somente a Ele. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 48. Vamos fazer uma leitura responsiva. Aos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, que a graça do Senhor lhe acompanhe. E que você encontre a palavra do Senhor nessa casa. Além da palavra do Senhor, também a irmandade e a comunhão nessa casa que tem a
digamos assim, professar o Senhor como único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória. Ele é o nosso Redentor, nosso Salvador. Amém? Vamos fazer uma leitura responsiva. Antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por estar na tua casa, pelo privilégio por estar aqui unidos em comunhão a Ti, Pai. Seja conosco nessa noite. Recebe nossas orações, nossos louvores a Ti, Pai, pedindo teu perdão pelos nossos pecados. Seja conosco na direção desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eles seus reis se coligaram e juntos subiram. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tornaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror envelheceu e sentiram dores como de fraqueza. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos seus juízos, dos teus juízos. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Ministério de Louvor. O Salmo de número 96 nos diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Bendizei-lhe o seu nome. Toda a glória, toda a honra é somente para Ele. E aqui tem um povo reunido para adorar. Um povo para engrandecer o nome dEle e para bendizer o nome dEle. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltando Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Agora é o Senhor e diga: é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos o Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado.
és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Eu quero ouvir a igreja, é teu povo. É teu povo. Exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Pai, pelo teu poder, amor e misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa esta igreja, abençoa os que aqui estão, abençoa a sua liderança, abençoa a SAF, o grupo de jovens, de crianças, conselhos, louvores, todos aqueles que fazem parte dessa igreja, ó Pai. Abençoa o pastor e cada um aqui presente. Abençoa também aqueles que não estão aqui, ou por motivo de doença, ou por outro motivo que tu sabes qual é. Que tu possa vir ao encontro de cada um, ó Pai, trazer o teu povo, a tua casa, a tua igreja, a comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos e que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 1 Samuel, capítulo 17, os versos de 12 a 17. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra,
aclamavam-se. Eliabe chamava-se o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi, o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé, vamos ler bem bonito esse? Disse Jessé a Davi, seu filho: muito bem, muito bem. Irmãos, guarde isso no coração e nunca esqueça. Missão não é aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Tá bom? Missão não é aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Missão é quando você se coloca nas mãos de Deus. Preste atenção. Missão não é aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Missão é quando você se coloca nas mãos de Deus. Isso é que é missão. A missão de Davi era fazer o quê? Levar pães para os filhos de Deus, o povo de Deus, que na verdade estavam os irmãos dele, né? Que estavam onde? Na batalha contra os filisteus. E a batalha, meus irmãos, era muito acirrada. O texto diz, nós já lemos, acho que no versículo anterior, se eu não me engano, aquele filisteu de quase 3 metros, por 40 dias, estava afrontando o povo de Deus. E ele dizia assim, ó, se vocês têm um homem aí, vem para lutar comigo. E talvez ele dizia alguns adjetivos que diminuíam o povo de Deus. Ele disse, tem alguém aí que luta comigo? Manda aí para vir comigo. E por 40 dias não apareceu ninguém para lutar contra o gigante. Nenhum. Mas naquele dia, Davi foi levar os pães. Eu quero, nesse texto, e a partir desse texto, começar falando 2 princípios bem simples. Quando estamos em guerra, quando enfrentamos luta, na maioria das vezes, nós não precisamos de grandes coisas. Quase sempre, precisamos de pequenas coisas, que vêm de um coração sincero, de um coração que anda e agrada a Deus. Pequenas coisas que vêm de alguém que, com sua vida, procura alegrar a Deus, de um homem ou mulher, segundo o coração de Deus. Quando a gente está numa luta, quando a gente está numa batalha, a gente não precisa de grandes coisas, não. Não são coisas grandiosas que a gente precisa quando está enfrentando uma batalha. Não são. Às vezes são pequenas coisas. Você pode pensar, essa missão era só levar pão? Tão simples levar pão? Tão pequeno levar pão? Às vezes, quando a gente está numa luta ou numa batalha, não precisa de coisas grandiosas, não. Às vezes, bastam coisas simples para nos ajudar na luta. Coisas pequenas para nos ajudar na batalha. Por exemplo, por que às vezes, pessoas tentam nos ajudar e nos dizem ou fazem coisas até grandes? Aquilo não nos alivia. Não nos ajuda a vencer a batalha. Porque tais pessoas, com suas vidas, não alegram a Deus, portanto, não tem nada para nos dar. Às vezes tem pessoas que oferecem até grandes coisas e grandes palavras, mas aqui não alivia quem está sofrendo. Não traz alento ou paz. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o que se dá, tem a ver com a vida de quem dá. Guarde isso. Não tem a ver com o que se dá ou se oferece, se grande ou pequeno. Tem a ver com a vida de quem oferece. Se vocês bem lembram, lá no livro de Gênesis, que narra o primeiro homicídio, o texto vai contar que Caim ficou indignado porque ele achava que Deus gostava mais da oferta de Abel e não da dele. E eu quero dizer para vocês, não tinha a ver com a oferta. Não tinha a ver com a oferta, tinha a ver com a vida. Deus se agradava da vida de Abel e não se agradava da vida de Caim. Não tem a ver com a oferta.
com o tamanho ou preço, ou o valor da oferta, tem a ver com a vida. Caim era rejeitado por Deus, não a sua oferta. A vida de Caim era rejeitada por Deus, não era a oferta. Então, às vezes, alguém dá uma palavra para você, até grande, oferece até grandes coisas, e nada muda na sua vida. Porque não é o que essa pessoa dá ou deixa de dar. É por a vida dessa pessoa. E às vezes pessoas que têm tão pouco, tão pouquinho, procuram a gente, procuram você, procura a mim quando está em aflição, dá uma palavrinha tão pequena, dá tão pouca coisa, e aquilo alivia a nossa alma e a nossa vida, e traz paz à nossa vida, porque não tem a ver com o que se oferta. E sabe por que é isso? Isso é suficiente para nós, porque essas pessoas andam com Deus e têm um coração segundo o coração de Deus. É por isso. Não tem a ver com a oferta, tem a ver com a vida das pessoas. Há um segundo princípio. Alguém pode falar, carregar pão, que missão é essa? Missão tão simples, tão pequena essa missão, só carregar o pão? Tão pouquinho? É melhor carregar uma coisa pequena e cumprir uma missão pequena do que ficar parado com algo grande e não dar conta. É melhor carregar algo pequeno, uma coisa simples e pequena, e dar conta, e fazer como agrada a Deus, do que querer uma grande coisa e não dar conta. Tem muita gente que não quer coisas pequenas. Tem muita gente que só quer coisa grande. Não quer serviço na casa de Deus com coisas pequenas. Só quer serviço com coisas grandes. Não quer fazer coisas pequenas no reino de Deus ou para Deus. Só quer fazer coisas grandes. Aí eu pergunto para você, o que adianta? Você querer uma coisa grande e você não ser capaz de cumprir? Não é melhor você fazer uma pequena e você dar conta dela? E você agradar a Deus? É pequena, mas está te fazendo mandar. É pequena, mas está te fazendo sorrir. É pequena, mas está te fazendo crer. É pequena, mas está te fazendo adorar. É pequena, mas está te fazendo celebrar. É pequena, mas está te fazendo entender. É pequena, mas está te fazendo confiar em Deus. Então não tem a ver com o tamanho. Tem a ver com a vida daquele que oferece a Deus. Quem não sabe cuidar de semente, não está pronto para administrar uma floresta. Se eu e você não sabemos cuidar de uma semente, Deus jamais vai nos permitir cuidar de uma floresta. Nunca. Se nós não formos capazes de cuidar de uma semente, como vamos cuidar de uma floresta? Quem não sabe cuidar de coisa pequena, não está pronto para governar o que é grande. Então Davi chegou no campo de batalha. E os irmãos estavam em guerra. E o texto diz que Davi pegou os pães e entregou aos irmãos. E pegou a pedra e entregou ao gigante. Vamos repetir? Davi pegou o pão, Davi pegou os pães, diga aí comigo. Davi pegou os pães e entregou aos irmãos. E pegou a pedra e entregou ao gigante. Hoje mudou. O pessoal está entregando o pão ao gigante e pegando a pedra e entregando aos. Hoje está diferente. O irmão você não mata. O irmão ou a irmã você alimenta. O gigante você não alimenta. Gigante você mata. Porque o gigante que você está alimentando, hoje está ganhando força para matar você amanhã. O gigante que você está alimentando, igreja, está ganhando força para amanhã ele te matar. Existem dois gigantes. O que você encontra e o que você cria
Preste atenção, existem dois gigantes. O que você encontra e o que você cria. Golias foi o gigante que Davi encontrou. Batseba foi o gigante que Davi criou. Golias foi o gigante que Davi encontrou. Batseba foi o gigante que ele criou, se é que você me entende. Ele olhou para Batseba e cobiçou, ele pecou. Foi o gigante que ele criou. O gigante que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras. O gigante que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras. Mas o gigante que você cria é responsabilidade sua. O gigante que você criar é responsabilidade sua. É aquela história que eu falei lá do rapazinho que dá nó no cordão e pede para o pastor desatar. Vocês lembram bem dessa história? O gigante que você cria é responsabilidade sua. Na verdade, Batseba está revelando, preste atenção. Na verdade, Batseba, que é quando ele está lá no palácio, ele olha e vê a mulher e cobiça, está revelando um gigante que estava dentro de Davi. Ela só fez revelar um gigante que já estava dentro dele. E que ele não conseguiu dominar. E é isso que acontece com esses gigantes que estão dentro da gente, que a gente não consegue dominar. Um dia, eles matam a gente. Um dia, eles destroem a nossa vida. Diz a história bíblica que Davi se apaixonou por aquela mulher. Cometeu o maior crime da história bíblica. Por quê? Porque ele olhou para uma mulher, e você sabe da história, a mulher era casada com um soldado dele, que estava na guerra, o nome dele era Urias. Depois ele coabita Davi com aquela mulher, a mulher engravida. Já contei essa história, você já sabe da Bíblia muitas vezes, mas talvez para quem não sabe, a mulher engravida. Davi faz o quê? A estratégia, recebe o recado dela, ela diz, avisa lá para o rei que eu estou grávida. O que é que Davi pensa? Já sei, vou me safar dessa situação. Manda buscar Urias, lá no campo. Urias chega, ele diz, descansa aqui um pouquinho, hoje você vai dormir na sua casa. Para quê? Você dorme em casa, toma banho, fica lá à vontade com a tua mulher. Para quê? Para dizer que aquela criança era de Urias. Urias, tão íntegro, tão correto, dorme nas portas do palácio. Davi acorda e diz, alguém chega, Rei, Davi não foi para casa não, ele dormiu aqui na porta do palácio. Davi fica, diz, a minha armadilha falhou. E ele chega para Urias e diz, como é que você faz isso? E Urias diz para ele, como é que eu vou fazer isso? Os meus irmãos estão lá na guerra, na batalha, eu vou me deitar com a minha mulher. Olha a integridade desse homem, irmão. Olha a integridade desse homem. Se tem personagens bíblicos que nos mostram que a gente vai encontrar no céu, esse é um homem. Se existe alguém que eu tenho certeza que eu vou encontrar no céu, é esse cara, Urias. Olha a integridade desse homem. Eu lá vou me deitar com minha mulher. Os meus irmãos estão na guerra, na batalha, sofrendo. Eu vou me deitar com minha mulher. Olha a integridade desse homem. Davi, insatisfeito, porque não foi bastante, ele pensou numa ideia melhor. Vamos ser mais eficazes, né? Dos nossos planos. Pegou uma carta, escreveu e disse assim, coloca Urias na frente da batalha. E quando os filisteus, ou quem estiver lutando com vocês, vier, manda o exército recuar e deixa ele sozinho para ele morrer. Aí entrega essa carta para quem levar? Urias. Olha a integridade desse homem. Esse homem leva a carta e não lê. Esse homem leva a sentença de morte na mão e não lê. Você tem alguma dúvida que esse homem vai para o céu? Aí acontece lá, Eliabe faz isso, afasta todo mundo, Urias morre, ele manda só uma carta para Davi dizendo, está feito. Se fosse hoje, era um homicídio pelo menos triplamente qualificado. Por tudo que ele planejou, a forma como ele tentou fazer.
Então Batseba estava só mostrando o gigante que tinha dentro de Davi. Então quando nós, na vida de alguém ou de uma pessoa, ou qualquer ser, nós cometemos um pecado contra essa pessoa, nós apenas estamos mostrando o que está dentro de nós. Nós só estamos revelando, materializando aquilo que já está dentro de nós. O pecado não é a pessoa, é o que nós fazemos contra a pessoa. Foi o que Davi fez? Matou um homem inocente. Sentenciou com a morte um homem inocente. Sabe por que Batseba mostrava o que era que estava dentro de Davi? Porque não tem como você vencer uma batalha do lado de fora, se primeiro você não vencer a guerra do lado de dentro. Você não vai conseguir uma batalha do lado de fora, se você primeiro não vencer uma guerra que está dentro de você, no coração. Tudo começa nele. Tudo que você precisa entender é que você não precisa vencer você mesmo. Tudo que você precisa entender é que você precisa vencer você mesmo. Você precisa vencer você mesmo os seus pensamentos. Se você vencer você mesmo, ninguém te para. Ninguém. Se você consegue se vencer. Então, é engraçado a gente pensar e perceber que entre Davi e Saul há muitas diferenças. Eu quero ir lá para Saul. Há muitas diferenças entre Davi e Saul, que reflete às vezes a nossa realidade como crente, como homem e como mulher de Deus, aqui na igreja e no mundo, no trabalho e em outros lugares. Saul é a vontade permissiva de Deus. Davi é o propósito estabelecido do Pai. Saul é criado, Davi é gerado. Quando Saul foi ungido, ele foi até o profeta. Quando Davi foi ungido, o profeta foi até ele. Quem não tem chamado, preste atenção, quem não tem chamado, corre atrás da unção, corre atrás da consagração, corre atrás do cargo. Agora, quem tem chamado, aguarda o profeta em casa, porque ele sabe o seu endereço. Saul amava o trono. Deus amava, Davi amava Deus. Saul amou tanto o trono que acabou perdendo Deus. Davi amou tanto Deus que acabou ganhando o trono. A Bíblia diz: onde estiver o teu coração, lá em Lucas, onde estiver o teu coração. Então, esse é um versículo que você pode ler das duas formas. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É um versículo que você pode inverter a ordem e ele não muda. O significado é o mesmo. Então vamos lá. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver, em que estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção estava na vida de Davi. Porque a coroa na cabeça, qualquer homem pode colocar, qualquer mulher pode colocar. Elevar e exaltar alguém, qualquer homem, qualquer mulher pode fazer. Colocar uma coroa na cabeça, qualquer homem pode fazer. Agora, trazer a unção para a vida de um homem, só Deus pode liberar. Então Davi traz essa marca na simplicidade do que ele fazia e na riqueza do significado do que ele fazia, porque ele fazia para Deus. A Bíblia nos conta e nos fala, e esse é um ensino para mim e para você, que muitas vezes a gente diz assim: Deus não se lembra de mim.
Deus me esqueceu. Eu estou passando por essa luta e Deus não está lembrando de mim. Deus se esqueceu de mim. Diz a Bíblia que quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, e ele chama os filhos de Jessé, e todos os filhos de Jessé passam lá diante de Samuel, todos. E tem um contexto lá que Samuel vê um cara bem bonito, bem aparentado, que era Eliabe, e diz: certamente o Senhor escolheu esse para ser rei. E Deus diz lá para Samuel: não, Samuel, não é esse não, porque eu sou diferente de você e do homem. O homem conhece o exterior, eu conheço o coração. Não é esse. Aí passa todos os filhos. E nenhum deles é o rei ungido. Aí Samuel pergunta: Jessé, tem mais alguém? Tem. Ah, tem. Tem um que eu nem considerei importante estar aqui. Tem, quem é? É o meu filho Davi que está lá no campo, manda ele vir. Meu irmão, sabe por que é que serve esse texto, essa história? Para a gente não ficar chorando, dizendo que Deus não se lembra da gente. Para a gente não ficar chorando, se lamentando, porque Deus não lembra da gente, as pessoas não lembram da gente. Para a gente ficar pensando: Deus não está me vendo. Meu irmão, quem viu Davi lá no campo cuidando das ovelhas foi Deus. Passaram todos os filhos. Samuel pergunta: tem mais algum? Jessé, o pai, diz: tem, mais um que está lá no campo. Pois manda ele vir. Quando ele diz manda ele vir, é Deus está dizendo: tem um que eu escolhi que ninguém viu, mas eu vi, manda ele vir. E quando ele entra, o que é que Deus diz a Samuel? É esse. Foi esse que eu escolhi. Isso é para mim e para você, que muitas vezes a gente fica se lamentando, achando que ninguém vê a gente, achando que ninguém lembra da gente, achando que está tão difícil, ninguém lembra da gente, todos rejeitam a gente. Meu irmão, Deus conhece o seu endereço, Deus sabe onde você mora, Deus conhece o seu coração, ainda que ninguém saiba. Deus vê o que nenhum homem vê, Deus sabe o que ninguém sabe. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Salmo 139, ainda a palavra me não chegou à boca, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu conhece por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso atingi-lo. Para onde me ausentarei da tua face? Se suba aos mais altos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Se faça a minha casa no confim dos mares, se me detém lá nos confins dos mares, para onde eu for, a tua destra me guiará, e a tua destra, a tua mão me susterá. Se eu digo com efeito as trevas me encobrirão, o texto diz: as trevas e a luz são para Deus a mesma coisa. Então Deus está falando para você que Deus vê o que ninguém vê. Deus conhece o que ninguém conhece. Deus sabe o que ninguém sabe. Deus sabe de mim coisas que nem minha esposa sabe. E até coisas que nem eu mesmo sei. Então a gente tem um Deus que nos conhece no mais profundo, que olha para nós no mais profundo e nos prescruta, diz a palavra de Deus, Ele nos prescruta e conhece o mais íntimo nosso. Então a gente tem que se alegrar, porque a gente serve esse Deus quem cuida de nós, esse Deus quem guarda a nossa vida, esse Deus que nos protege, esse Deus que dirige a nossa vida, e Ele nos deu a mim e a você uma missão. Ele só pede a mim e a você: tenha consciência da missão que você tem. E missão é se colocar nas mãos de Deus. Missão é andar na vontade de Deus, é fazer o que Deus quer, é confiar a sua vida, a sua vontade, o seu querer, tudo a Deus. É depender desse Deus, é descansar nesse Deus, é se orientar e ser seguido por esse Deus e pela sua palavra. É depositar toda a expectativa que você tem em Deus e confiança nele, independente da situação, independente das circunstâncias. É saber que Deus é quem nos levanta. É saber que às vezes Ele coloca na nossa mão algo bem simples, muito pequeno, mas que para Ele tem um grande valor. Às vezes a gente pensa assim: se eu perguntar para você, se acha qual é o profissional mais importante da cidade? Qual é o profissional mais importante da cidade? Talvez algum diga assim: é a polícia, porque tem tanto bandido. Não, a gente não sai de casa. Aí eu talvez diga assim: não é o médico, por quê? Porque tanta gente doente não vai morrer. E o Watson está aqui com a gente.
E se eu disser para você que é o lixeiro? Porque o médico pode fazer greve 5 dias. Agora manda o lixeiro fazer greve 5 dias. Para você ver o caos. E é uma missão que aparece tão simples, que às vezes nem é remunerada como deveria, mas que é tão importante na vida da gente. Se eu perguntar para você, no campo de batalha, que é mais importante, você diz assim, o capitão que dá ordem. O Ademar sabe bem disso. Ou o soldado que está à frente com a arma. E se eu disser para você que é o cozinheiro? Que alimenta todos eles. Que nem o capitão, nem o soldado com fome vai fazer nada. A gente só olha numa perspectiva. Porque a gente esquece que as coisas importantes na nossa vida não são as grandiosas, são as pequenas. Porque as grandes só existem por causa das pequenas. E Deus convida a mim e a você a estar na casa de Deus, a servir a Deus nas pequenas coisas. Ou desde as pequenas coisas. E servir com grande amor e com grande dedicação. Não querer só as grandes coisas. Isso é aqui na igreja, como é no nosso trabalho. Como é no nosso trabalho. Porque às vezes a gente não considera. E eu contei essa história aqui. E é um testemunho real. Um dia um homem estava limpando, sabe o quê? Um corredor de uma empresa. Aí passou um supervisor, olhou e viu aquele homem limpando aquele corredor com tanta propriedade, com tanta paixão, com tanto amor. Aí disse, a partir de agora você não vai limpar só esse corredor, você vai limpar esses 5 corredores. Aí no outro dia ele passou, na outra semana ele limpou, deixou brilhando os 5 corredores. Ele disse, não, você não vai limpar só esse corredor não, você vai limpar agora essa seção todinha. Quando passou, alguns dias depois, a seção estava brilhando. Ele disse, não, agora você não vai limpar essa seção, você vai ser o chefe das seções. Você sabia que esse é um dos maiores diretores hoje da Coca-Cola? Que começou limpando um corredor de uma empresa da Coca-Cola? Sabe por quê? Porque ele entendia que não era o tamanho do que ele fazia, não era a obra grande, mas era a dedicação, o zelo e o amor com que ele fazia, embora fosse um trabalho aparentemente simples. Saiba que quando a gente se esforça pelas pequenas coisas, a gente é capaz de administrar as grandes. Quando a gente procura fazer o melhor nas pequenas coisas, a gente é capaz de administrar as coisas grandes, até dentro de casa. Dentro de casa. Existe um provérbio, um adágio chinês que diz assim, se cada um limpar a frente da sua casa, a rua vai ficar limpa. E precisou alguma coisa para a rua ficar limpa? Só cada um limpou a frente da sua casa. Agora nós vamos fazer como a minha mãe, a dona Luzanira. Minha mãe, quando era viva, varria o lixo para a casa da vizinha. Aí a nossa casa ficava limpa, né? Mas a da vizinha ficava suja. Né? Então, assim, são coisas pequenas que mostram o amor, o zelo, a responsabilidade, o empenho, o compromisso que a gente tem. Não são as grandes. Então, se você for chamado na igreja, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou em qualquer lugar, para fazer coisa pequena, não se lamente. Há um propósito de Deus na sua vida, há um ensinamento de Deus para você. Há uma grandeza de Deus nisso. Deus deseja abençoar a sua vida. Deus deseja encher a sua vida. Deus deseja ensinar você. Deus deseja fazer de você aquele discípulo que aprende e aprende bem. Nós somos convidados a isso. Não está nas grandes, não reside nas grandes coisas, as grandes conquistas. Reside nas pequenas coisas, as grandes conquistas. Missão não é aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Missão é quando você está nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Olha a melodia aí. Deus está querendo que você nessa noite saia aqui com a disposição de preparar o caminho dele a partir da sua vida, do seu testemunho, do seu comportamento, da sua obediência, do seu compromisso, daquilo que ele te chama a fazer.
suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, Cada vez mais diminuindo. e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Glória a Deus. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre essa igreja, seja sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém.